Muito boa tarde, pessoal, tudo certo com vocês? Espero de coração que sim. Então olha só, vamos começar aqui, só alegria, com uma aulinha aí, pensando no teu Enem, nessa reta final, vamos meter o louco e ser feliz. Vamos lá, Mateusão ele vai contemplar aí a parte de funções, portanto as habilidades que contemplam a álgebra. Já por minha conta, a gente vai entrar de bicudo na parte de geometria. E o que é interessante aqui, entenda. Primeiro vamos conversar sobre teu Enem em relação a habilidades. Cara, quando você contempla as habilidades no universo geométrico desse processo, você tem aí muito da manipulação geométrica na interpretação de figuras, na visualização. Você também tem, no mundo geométrico, a habilidade de estabelecer relações de propriedades como áreas e volume. E você também tem a geometria na concepção da geometria plana. Cara, sendo bem franco, para a gente ser o mais estratégico, cirúrgico possível, a gente vai contemplar a geometria espacial. Por quê? Por se tratar de uma geometria que ela é 3D, você vai ver que naturalmente a gente vai varrendo todas as outras esferas, todas as outras habilidades e vai trabalhando com isso. E também um último comentário sobre aquela habilidade de visualização. Gente, quando a gente fala de visualização geométrica, visualização espacial, são as questõezinhas que simplesmente ele vai te dar uma imagem e vai manipular a questão de perspectiva sobre ela. Cara, na boa, pelo TRI, por toda a questão de nivelamento, são questões aí super fáceis. Por quê? Porque ela é de visualização, ela não tem nenhum viés algébrico, o que torna ela bastante fácil. Então, para isso, vem comigo, vamos fazer essa primeira revisão juntinhos, passando aí por prisma, pirâmide, flertando um pouquinho com o cilindro e cone, e aí pegando umas questõezinhas para ganhar o teu coração, a tua confiança, para você entender quais são as questões que são relevantes. Tá preparado? Vem comigo. Ó só, primeira coisa, se a gente vai começar a falar de prisma, que é o nosso pontapé aí, o nosso ponto de partida, a gente primeiro tem que definir o que ele é. Quando a gente fala de um prisma, você tem que entender isso. Ele é uma figura, primeiramente, tridimensional. Isso, no contexto de geometria espacial, é quase que um pleonasmo, porque esse é o foco dessa esfera na matemática. Aí, o que você tem que reparar? Em um prisma, ele vai ter duas bases poligonais. Esse poligonal que você não dá ibope, e deveria, indica para você essa característica aqui, que nesse contexto, nesse universo de figuras, elas são formadas... Perceba, formadas apenas por retas. Você vai notar, jovem, que nesse universo de prisma e pirâmide a gente está falando de poliedro, que são figuras formadas exclusivamente por retas. O seu universo de elementos arredondados aí, de cilindro e cone, vai ser categorizado enquanto corpos redondos, que a gente também vai falar sobre. Aguarda um pouco. Continua comigo. Além disso, as suas duas bases elas devem ser paralelas e simétricas. Nessa composição, quando você tem aqui duas bases e como você só tem retas, isso já vai me trazer uma outra alteração extremamente relevante, que diz respeito às áreas laterais, às faces laterais, que você vai notar o seguinte, quando a gente fala das faces laterais, que é tudo aquilo que não é base, você vai ter aqui a possibilidade dela ser ou retangular, perceba, ou então paralelogramo. Retangular para prismas retos, a gente vai falar sobre isso já, e paralelogramo para prisma oblíquo. Convenhamos que, seja em um caso ou em outro, tanto retângulo quanto paralelogramo terão as suas áreas, que vai ser o nosso foco aí, mensurados por base vezes altura. Que inclusive fica aí um spoiler expressivo. Essa fórmula aqui, ela vai te acompanhar quase como uma assombração nesse segmento, porque é uma das habilidades que mais vai ser recorrente e utilizada para nós, beleza? Então vamos lá. O que são os elementos de um prisma? E você vai ver, cara, que é uma matéria movida a déjà vu. Nesse universo de geometria espacial, quando você consolida essa primeira leva de habilidades, todas elas são reutilizadas, o que torna a tua vida, desde que bem executada, fácil que meu Deus. Então, olha só, quando a gente vai destrinchar aqui os elementos desse teu prisma, você vai observar, então, por ter duas bases, base superior e base inferior. Naturalmente. Aqui você também vai ter as arestas. E perceba que no universo de arestas você vai ter dois tipos. Aquela aresta vinculada à base, autoexplicativo, aresta da base. Já aquela aresta que não está associada, aquele lado que não está associado à tua base, vai ser chamado de aresta lateral. Time, outra coisa, de novo, tudo aquilo que não for base vai ser categorizado como face lateral. E por fim, presta atenção, altura. Você vai ter que a altura, pensa, quando você vai fazer a medição de altura no médico, o cara vai lá e te dá um bicudo na coluna para você ficar reto, o que faz alusão aí à própria definição de altura. A altura, seres de luz, vai ser isso aqui, Primeiro, ele vai ter que ser, essa ideia de ficar vertical,
evidencia a primeira característica dela, que a altura, obrigatoriamente, entenda isso por favor, ela vai ser aqui perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus. Ela é perpendicular às bases. E não só isso. Jovem, para definir a altura, você vai notar que ela vai ser a distância entre as bases. Beleza? Isso vai ser vital, porque isso vai motivar algumas discussões mais profundas já. Então tá aí. Perceba que em termos de elemento, você tem aí um processo muito enxuto, muito básico, simples de ser executado. Olha só, conforme a gente discutiu lá na definição, você vai notar que vale destacar aqui as diferenças entre os dois tipos de prisma que existem. Então a gente vai ter o prisma reto, esse reto evidenciando ângulo reto, portanto, ângulo de 90 graus. Professor, cadê esse ângulo de 90 graus? Ele está aqui, ó. Ele vai ser o ângulo formado entre a aresta da base, me escuta, entre a aresta da base e a tua aresta lateral. Quando você pega esse cara aqui, está o ângulo de 90 graus. Já no contexto do teu prisma oblíquo, sabe? Você olha para o prisma oblíquo e fala, tadinho, ele é meio esquisito. Eu sei que você está pensando e falando, meu Deus, eu sou o prisma oblíquo na minha vida. Eu também já me senti assim, relaxa que depois só piora. Mentira, vai melhorar, eu juro. Então o prisma oblíquo, a palavra oblíquo, ela já indica para você um negócio meio assim, esquisito, sabe? É aquela figura que ela tem esse aspecto errático, troncho, esquisito. Por conta disso, é até interessante te alertar o seguinte, ó. Vou te dar um spoiler. Tu está preparado? No contexto do teu Enem, não, muito obrigado. Prismas oblíquos, eles vão ser pouquíssimo contemplados, eles não têm essa relevância, eles são muito jogados para escanteio. Mas o que eu quero alertar para você é essa construção. Em um prisma oblíquo, esse ângulo entre a aresta da base e a aresta lateral, certamente, jovem, é diferente de 90 graus. E é isso que gera esse estranhamento, é isso que gera esse olhar que eu sei que você está olhando e fazendo juízo de valor, falando, tu é esquisito. Tudo bem, ele é esquisito mesmo. Aqui eu também quero ponderar para ti o fato da aresta lateral ser um paralelogramo, em contrapartida que esse monstrinho aqui, perceba, é retangular. E aí vem a reflexão que a gente mais tem que consolidar. E eu vou precisar da tua ajuda aqui. Pessoal, olha para o prisma reto. Tá olhando? Tá olhando mesmo? Olha para ele e perceba. Se você for observar, deixa eu voltar aqui para a gente conversar sobre isso. Identifica quem é a aresta lateral e a altura desse cara. Se você faz isso no contexto de um prisma reto, olha só, a altura vai ser esse elemento aqui, vertical, distância entre as duas bases. Esse mostra aqui a altura. A aresta lateral, vamos destacar ela em verde aqui para você. Você vai notar que é essa medida aqui. Toma aí esse plot twist para você. Se você for reparar, no contexto de um prisma reto, veja se você está de acordo, você vai ter que a aresta lateral, ela vai ser exatamente igual à sua altura. E isso é uma característica que traz só amor por essa figura. Você vai ver que isso torna a sua vida fácil. Já, se você olha para essa aqui, com certeza no prisma oblíquo, reforçando a esquisitice dele, você tem que a tua aresta lateral, claramente ela é diferente da altura, o que também aí torna evidente que não, muito obrigado, a gente não vai falar desse cara. Tranquilão? Então você tem essa situação. Continua comigo, por favor, e vamos juntos. Em prisma, é interessante você destacar que aqui é o anúncio do seguinte: quem é que vai mandar nessa figura? Quem é que vai ser protagonista e vai definir uma série de características? Jovem, o protagonista do início ao fim, no contexto de um prisma, vai ser a base. Vai ser a base. Você vai ver que a base, nessa primeira menção a ela, primeiro ela vai ser responsável pela caracterização dessa figura. Afinal de contas, um prisma tem duas bases paralelas e simétricas. Mas a sua base, ela continua brilhando. Vem comigo. Ela define o nome da seguinte forma, ó. Tá vendo esses nomes aí? Prisma triangular. É prisma, perceba, prisma de base triangular. Prisma de base quadrangular. E assim sucessivamente. Então é interessante destacar que a tua base, ela perceba, para a gente começar, responsável pela definição do nome. Ela vai ser responsável por isso. Por quê? Porque a aresta lateral sempre é retangular, então isso está fora de discussão. Então a tua base, ela tem esse grau de protagonismo. De boa? Ela vai definir o teu nome. Outra coisa,
esses prismas, todos eles são retos, né? Você vai ver que quando a gente não fala se o prisma é reto ou oblíquo, obviamente, ele vai ser a nossa zona de conforto, que são prismas retos. O que só escancara aí quem é o filho favorito da geometria espacial. Sem sombra de dúvidas, é o teu prisma reto. O que escancara, mais uma vez, que prisma oblíquo de novo, não, muito obrigado, a gente não vai contemplar ele. Tranquilão? E aí, tá conseguindo acompanhar? Tá sobrevivendo? O pulso ainda pulsa? O coração tá batendo direitinho? Sinapse nervosa em dia? Porque aqui a gente vai ter agora uma repercussão um pouquinho mais robusta. Lembra, quem vai ser protagonista? Jovem, base. No meio do brilhantismo que esse elemento tem, ela me traz isso aqui, ó. O número de faces laterais, ele é uma reação, uma resposta, ele é igual ao número de lados da base. Então, olha só, pera lá. Esse teu prisma aqui é um prisma triangular. Então, naturalmente, base com 3 lados, 3 faces laterais. Esse outro cara aqui, base quadrangular, consequência, 4 faces laterais. Esse monstrinho esquisito aqui, se você for observar, a base é um maravilhoso, fabuloso, incrível hexágono, me trazendo aí 6 faces laterais. Então, tá aí essa propriedade. A base mostrando aí todas as suas repercussões. Assim, se você for notar, a base ela vai ramificar em tantas características relevantes que você não pode esquecer disso. A base manda em toda a figura. Beleza? Continua comigo. Se você for observar, a outra característica não satisfeita, a base continua mostrando aqui as suas garrinhas e as suas vantagens. Se você for reparar, olha só, a tua base ela também traz essa propriedade aqui. Vem comigo. As suas faces laterais são todas retangulares, mas você tem como encaixar no contexto delas serem iguais, delas serem retângulos iguais. E quando isso vai acontecer? Me escuta. Isso vai acontecer quando a sua base tiver lados iguais. Então, jovem, me acompanha, por favor. Se eu falo para você que esse teu triângulo, vamos lá, para criar contraste, perceba, tem medidas 3, 4 e 5, as suas faces laterais, deixa eu ver se você está conseguindo fazer associações lógicas razoáveis. Base com lados iguais ou diferentes? Se você for observar, a sua base nesse contexto tem lados diferentes. Conclusão, consequência, as suas faces laterais aqui elas serão diferentes. Cara, se você for observar então, essa tua face aqui, ela vai ser 3, por exemplo, você fala que a sua altura é 6, ela é 3 por 6. Enquanto essa outra face aqui, ela é 4 por 6. Então, olha como essa propriedade, ela também me traz duas abordagens. Se a base tem lados iguais, faces laterais iguais. E base com lados diferentes, faces laterais diferentes. Olha para esse outro caso aqui. Pô, esse aqui é uma figura um tanto quanto difundida aí, né? Essa aqui se você era aquela criança que brincava aí de cubo mágico, é uma figura que você está super familiarizado, convenhamos, né? Se você for notar, esse cubo, ele tem uma característica que é a seguinte, né? Jovem, se eu falo que é 3 por 3, poxa, pera lá, a tua face lateral aqui, essa facezinha, ela vai ser rigorosamente a mesma dessa. Que vai ser a mesma dessa outra e a mesma daquela lá no fundo. Então, se as minhas faces laterais são iguais, se a minha base tem lados iguais, as minhas faces laterais, então, são iguais. O que nos motiva a uma consequência interessante na hora de fazer cálculo, que inaugura o conceito de prisma regular. Cara, isso é tão importante, mas tão importante você ter esse estalo, esse insight de faces laterais iguais, que inaugura-se, então, um conceito importante, que é o de prismas regulares. Quando você tem, primeiro, olha só, escancarando o nosso amor por prismas retos, prisma regular, primeira coisa, ele é um prisma reto. E a outra, a base é um polígono regular, a base tem lados iguais, certo? Que é exatamente a consequência dessa nossa propriedade. Então, prisma regular, a base tem lados iguais, a base, beleza? Tá aí. Com isso a gente pode agora estufar o peito e falar, eu sou bichão. Porque agora a gente, depois dessa esfera teórica, a gente vai agora expandir esse nosso horizonte para o universo de cálculo. Professor, mas essa parte teórica ela é contemplada? Cara, já teve questão do Enem que perguntava o nome da figura. Então, sim, você tem que lembrar que teu Enem, dentro de um TRI, dentro de uma prova extremamente vasta e diversa, você tem 5 questões fáceis. Então, isso é importante para você não negligenciar esses tópicos teóricos.
Promete para mim que você não vai fazer isso, tá? E isso, inclusive, vai te dar robustez na hora de brilhar nesse momento, tá bom? Então, olha só, quando você vai calcular as áreas, como é uma figura tridimensional, existe um fracionamento, uma categorização dessas áreas. Você vai ter área da base, área lateral e área total. Como é que vai funcionar a área da base? Escuta, ela vai ser simplesmente, tu vai até me zoar aqui, eu tenho certeza, e tá tudo bem, faz parte. A área da base, conforme eu sou um defensor assim, ferrenho da ideia interpretativa da matéria, eu vou virar para você e falar assim, ó, jovem, depende da base. Como assim? Pô, se a tua base for um quadrado, você tem que entender que a geometria espacial ela é uma evolução da geometria plana. Então, tudo isso que você criou com muito carinho na geometria plana vai ser aplicado na geometria espacial. Se a tua base é um quadrado, a área da base vai ser a área do quadrado. Se a tua base é um retângulo, a tua área da base vai ser a área do retângulo. E eu sei que você está matutando. Pô, professor, mas quais são as bases que eu vou cobrar? Quais são as bases que eu tenho que lembrar? A gente vai falar sobre isso. Tenha um pouquinho de paciência, pode ser? Então, depende da base. Time, área lateral, deixa eu ver se você está realmente prestando atenção. Qual é o formato da tua face lateral? A tua face lateral ela é retangular. Se ela é retangular, perceba, você vai ter o seguinte, ela vai ser base vezes altura. Isso aqui, a área lateral, ela compreende a área de todas as faces laterais. Então, vai ser isso aqui vezes, perceba, vezes o número de faces laterais. Já a área total vai ser a soma de todo o esquema. Você vai fazer, como o próprio nome sugere, área total, né? Então, vai ser 2 vezes a área da base. Ah, a área da base, não esqueça disso, é a área da base, não das bases. Então, é de apenas uma base. Por isso que na área total, olha só o que aparece. Vai ficar, então, para nós, 2 áreas da base mais a área lateral. E, pessoal, o volume é o parâmetro mais cobrado no teu Enem. Sabe por quê? Porque geral não sabe ele. Porque ele é o diferencial da geometria espacial. E volume é calculado como área da base vezes a altura. Tranquilo? Essa aqui é importante. E aí, tá conseguindo acompanhar? Tá de boa? Tá reagindo bem? Tá respirando? Beleza. Então, vem comigo. Conforme prometido, quais são as principais bases? Jovem, você vai ter o seguinte, você vai ter aqui, muito cobrado, a base que é um triângulo retângulo, a base quadrada, mas ela vai entrar no próximo slide, eu vou te falar por quê. Você vai ter aqui a base retangular, certo? Uma base trapezoidal, quando o Enem quer ver o oco, ele coloca essa figura, certinho? E você tem aqui, basicamente, a utilização, assim, de uma forma quase que abusiva dessas figuras. Como é que eu calculo a área dessas figuras? Vem comigo, por favor. Vai ser base vezes a altura sobre 2. Do retângulo, a área vai ser base vezes a altura. Deixa eu colocar esse azinho para você não esquecer, né? E do trapézio aqui vai ser base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Eu sei que você está trocando e falando, não, professor, não é possível que seja só isso. E sim, você tem que entender que aqui, de fato, existem outras provas, como PAS, que são provas mais puristas, mais técnicas aí, que elas expandem muito esse universo de áreas e bases. O Enem não. Ele vai de novo, é uma prova que ela tem um apelo interpretativo absurdo. E nesse universo você tem aí uma cobrança mais rasa de algumas ferramentas. Então sim, jovem, sim, são só essas bases que você tem que entender. E também vale destacar as bases regulares. Ah, por isso, jovem, que a gente deixa para falar do quadrado agora. Quais são aqui as figuras equiláteras mais cobradas? Vamos lá. Você vai ter, maravilha, o triângulo ficou patético, deixa eu mudar a ferramenta. Era para ser um triângulo equilátero. Ele está equilátero? Assim, né? A beleza está nos olhos de quem vê. Maravilha, agora está para enganar. Você vai ter aqui o triângulo equilátero, o quadrado, e, de novo, quando ele quer ver o oco e ver você agonizando, era para ser um hexágono. Eu estou sendo pressionado aqui, ó. Meu Deus. Tá aí. Agora vai de mal a pior. É um hexágono regular? Óbvio que é. A Kézia concordou ali, eu tenho certeza. Então, olha só, nesse universo aqui, a área do triângulo ela vai ser L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Do quadrado, L ao quadrado. E do hexágono, que é regular,
que é regular, vai ser 6 vezes um triângulo. Se você for observar, faz o fracionamento aqui, ó. Ele tem 6 triângulos equiláteros, fazendo com que a sua área seja 6L², raiz de 3 sobre 4. Beleza? Time, vem comigo. Olha que fantástico. Diante desse cenário, você já é o bichão da geometria espacial. E aí você está olhando e fala, não, professor, eu não sou. Mas é, confia em mim. Porque baseado nisso, com esse alicerce sólido, firme, fantástico, você tem uma autonomia excepcional agora. Deixa eu te mostrar. Quando você vem para a pirâmide, o que você tem de diferença? Cara, primeiro, quem é maior em termos de volume? Um prisma ou uma pirâmide? Lembra, o teu prisma ele tem como composição 2 bases. A tua pirâmide, o que ela tem de alteração? Essa base aqui de cima some e vira um vértice. Então, as tuas faces laterais fazem isso, ó. Fecham, fazendo com que a sua pirâmide perca, então tenha uma redução de volume. O que é interessante porque já te dá um spoiler que o prisma, ele aí com uma mesma base, uma mesma altura é maior. Então olha só, quando você compara o prisma com uma pirâmide, o seu olhar ele tem que, primeiro, ficar muito na definição, né? Prisma, 2 bases. Pirâmide, uma base e a outra base vira um vértice. Essa alteração, ela gera um efeito dominó para todas as outras. Professor, mas aqui eu preciso ser o bichão de entender todos os apótemas, entender várias coisas. Não, jovem, aqui você precisa entender que no contexto de pirâmide em Enem, volume já está fantástico, já te dá uma vantagem absurda. Então, olha só, o volume de um prisma, a área da base vezes a altura. Já de uma pirâmide, veja se você lembra dessa, vai ser também a área da base vezes a altura. Só que ele é menor, não é mesmo? Empiricamente foi provado que esse cara aqui, ele é 1/3 do prisma. E sim, se foi de forma empírica, se foi por experimento, encheram a pirâmide, colocaram 1, 2, 3 vezes, observando então essa proporção. Então tá aí, você já consegue ganhar, fazer uma promoção de final de ano, 2 em 1. Se você entende prisma, automaticamente você entende pirâmide. Com essa, me escuta, com essa principal diferença aqui. E as faces laterais, tu consegue visualizar isso? No teu prisma, as faces laterais são retangulares, enquanto na pirâmide, as faces laterais, elas são triangulares. Beleza? Cara, sim, diante disso, você já consegue aí garimpar e conseguir várias questõezinhas bem interessantes nessa tua prova. Tá bom? E aí, me conta, tá de boa para você? Tá respirando ainda? Fico preocupado contigo. Veja se você tá de boa. Com isso, e eu sei que você está trucando, falando, professor, não é possível que seja tão fácil, mas é. O que mais acontece é que quando você vai, tentar entender geometria espacial, tem muita gente que fica naquele pragmatismo excessivo de fórmula. O apótoma é de 3.000 figuras. Aí tu tá agonizando, chorando em posição fetal no final do processo. Entenda o processo interpretativo, te dá muito mais autonomia. Sim, no início você fica muito mais reticente, fala, não vou dar conta. Mas quando você tem um insight, jovem, o céu é o limite. Você consegue brilhar de uma forma muito mais linda. E olha só, e aí, conseguimos falar de prisma e de pirâmide, a gente fala de cilindro e cone em 2 tempos. Vem comigo, por favor. Cilindro e cone são os representantes de corpos redondos. O nome já pratica um bullying com essas figuras, né? Corpos redondos já indica para você a existência de elementos arredondados. Percebe? E aqui, a grande sacada do cilindro é que ele é basicamente um prisma, só que com a base circular. Quantas bases vai ter então o teu cilindro? Por esse paralelo, você vai ver que ele vai ter 2 bases circulares e simétricas. O que é interessante porque nos dá uma previsibilidade em relação à fórmula. Porque se a sua base é um círculo, a área da base, diferente do que acontecia em prisma, que dependia, a área aqui do teu círculo vai ser πr². Fórmula essa que ela vai te acompanhar por bastante tempo. Tranquilo? Quais são os elementos de um cilindro? Olha só, já que ele tem uma base circular, ele vai herdar elementos de um círculo. Portanto, centro e raio. Assim como no prisma, ele vai ter altura, que vai ser o quê? Deixa eu ver se você lembra. Perpendicular e vai ser a distância entre as bases. De boassa? E você vai ter aqui uma geratriz. Professor do céu, estava bom demais para ser verdade. O que vai ser geratriz? Você vai flertar, vai simplesmente tentar entender como aresta lateral.
ela só vai ter a sua relevância lá no contexto de cone. Então espera um pouco. Vamos continuar nossa jornada aqui. O que é interessante, que é realmente um marco, é que no universo de corpos redondos, entenda, você é o bichão para trabalhar com elementos retos. Então, corpos redondos te dão uma rasteira na zona de conforto. Já que eu tenho elementos arredondados, vai ser muito recorrente a estratégia de planificação, porque você se garante nesse mundo 2D, você se garante nesse universo aí bidimensional. Tá aí. Se você planifica um cilindro, você vai ter essa situação, um retângulo enquanto superfície lateral e 2 círculos representando suas bases. Pessoal, planificação perpetua, faz uma manutenção de elementos. Você não está fazendo uma mutação nessa figura. Não, você conserva os mesmos elementos. Então aqui eu vou ter, perceba, raio, centro, altura. Jovem, vem comigo? Aqui nele planificado, óbvio, né? Eu vou ter altura, eu vou ter aqui raio e raio. Mantive os mesmos elementos. E olha só, o que vai ser essa medida? Essa medida, presta atenção, em vermelho aqui, verde, ela vai fazer, se você fosse fazer uma colagem, ela vai colar ao redor disso, dessa base. Pera lá, vai ser o comprimento da circunferência. E aí, tu lembra? O comprimento da circunferência vai ser 2πr. Tá aí. Essa é a planificação. O interessante é que diante desse cenário, você consegue ser o bichão dessas fórmulas. Olha só, área da base na área do círculo. Então aqui estufa o peito, que em relação a corpos redondos fica muito mais fácil. PR ao quadrado. Vem comigo. Área lateral é esse retângulo, 2πr por h. Base vezes altura nele, jovem. Vai ficar 2πr vezes h. Área total herda lá do prisma a ideia, ou seja, a soma de tudo, não é? Então vai ficar 2 áreas da base mais a área lateral. E olha que incrível. A equivalência de prisma e cilindro é tão forte, mas tão forte, que essa está contigo. Como é que eu calculo o volume de um cilindro? Assim como acontecia lá no teu prisma, aqui também vai ser a área da base vezes a altura. Tranquilo? Vem comigo. Cone. O cone ele tem qual alteração? De novo, ele também perde a base lá de cima, assim como a pirâmide. Aqui você vai ver que o cone ele tem de forma mais latente essa geratriz, que é esse elemento aqui, ó. Essa geratriz aqui é fantástica, mas ele continua falando de centro, raio e altura. Isso você se garante. O cone ele tem como grande alteração o fato de ter um triângulo retângulo, que eu tô ligado que você já bateu o olho aqui e viu, né? Primeiro, se é um triângulo retângulo, ele tem um ângulozinho de 90 graus. Quais são os elementos que formam esse cara? Vem comigo. Você vai observar aqui, perceba, altura, raio e geratriz. E se eu falo de triângulo retângulo, a zona de conforto disso é mandar um Pitágoras. G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Essa tua fórmula, que nada mais é do que um Pitágoras, vai ser um elo aí entre os elementos de um cone. Beleza? E aí? Tá de boa? Vamos juntos? A área da base é πr ao quadrado. A área lateral que passa por mudança, ela vai ser πrg. A área total, eu não tenho mais duas bases, então vai ser simplesmente a área da base mais a área lateral, ou animal, mais a área lateral. E o volume vai ser a área da base vezes a altura sobre 3. O que só mostra, se você faz um bom trabalho com prisma, jovem, você garante muita coisa aí de promoção, de brinde basicamente, tá? E você vai ter muitas questões sobre isso. Vamos começar a falar daquela habilidade de visualização geométrica? Vamos lá? Olha só, olha para essa primeira questão, vem comigo. Credo, é quase uma bíblia que a gente tem que ler por questão, mas só bora. Olha só. Uma carga de 100 containers idênticos ao modelo apresentado na figura 1 deverá ser descarregada no porto de uma cidade. Para isso, uma área retangular de 10 metros por 32 metros foi cedida para, presta atenção,
para o empilhamento desses containers. Beleza? Tá aí. Então tu vai fazer escadinha. Vai fazer uma pilha desses caras. De acordo com as normas desse porto, os containers deverão ser empilhados de forma a não sobrarem espaços nem ultrapassarem a área delimitada. Pode agradecer aqui a Deus por essa ideia de não sobrarem espaços, que é isso que torna essa questão fácil, senão você ia surtar aqui. Após o empilhamento total da carga e atendendo a norma do porto, a altura mínima a ser atingida por essa pilha de containers presta atenção, tu vai pegar esse container e vai encaixar aqui. Como a ideia é não ter espaço vazio, olha só o insight que você tem que ter. As suas medidas aqui apresentadas, elas são múltiplas dessas aqui. 2,5 por 6,4. Sim, são múltiplas. Me ajuda a entender isso? Olha só. Jovem, estou precisando da tua ajuda. Se você for observar, quantos containers eu vou conseguir encaixar nesse 10 metros? Perceba que são 2,5. Você conseguiria encaixar 1, 2, nossa. Agora é a hora que eu passo vergonha, você está preparado para isso? Porque é muita humilhação. Se você for observar, só a obra de arte aqui, 1, 2... Calma, vocês estão me impressionando, eu estou ficando nervoso. Olha só, se você for observar aqui, você vai colocar 4 caras aqui, afinal de contas vai totalizar o 10 metros, percebe? Porque se você manda um 10 dividido por 2,5, vai dar 4. Vamos por divisão que vai ficar mais fácil, eu me garanto, não vou ser tão humilhado aqui. Gente, eu estou esperando o momento dos humilhados serem exaltados, viu? Porque está difícil. Já em 6,4, se eu tenho 32 metros à disposição, me ajuda? Você vai fazer aqui 32 por 6,4, ou seja, quanto que vai dar isso? Vai dar 5. Então você vai conseguir empilhar, presta atenção, mas 1, 2, 3, 4, 5. É isso. A tua malha, então, vai ter 4 por 5. Quer dizer, então, que nessa primeira camada, pensa aí, vão ser 4 containers por 5. Então, nessa área, se você faz aí 5 vezes 4, quer dizer, então, que nessa primeira camada, caberão, perceba, 20 containers. Só que tu prestou atenção lá em cima? Jovem, tem que empilhar 100. Espera lá. Se uma camada, vamos pensar aqui em camadas, cabe em 20, para atingir o 100, você vai fazer agora 100 dividido por 20, que vai dar 5 camadas. Calma lá, mas espera. Cada camadinha vai ter, olha para a figura, olha a visualização, olha a visualização espacial que eu te disse. Cada camada vai ter 2,5 de altura, né? Ou seja, você vai mandar 5 vezes 2,5, voilá, que coisa linda, essa questão é maravilhosa, pelo amor de Deus, vai dar 12,5 metros, letra A. Tranquilão? Você vai ter esse cenário. Sendo bem franco, divisãozinha, esse processo de visualização é muito simples. Então tem todo esse apelo que você vai notar que, algebricamente, é uma questão muito enxuta. O que vai ser mais difícil é essa visualização, que é uma das habilidades que você tem aí sendo contempladas. Tranquilo? Só que aqui eu também tenho que fazer justiça. Eu falei para você que era só visualização, mas sim, você tem questões que são híbridas, que tem um pouquinho de tudo. Conseguiu entender essa? Jura? Papai do céu? Então só bora. Olha para essa próxima. Essa, eu juro, é só visualização. Essa é boa. Nossa, mas essa é fantástica. Olha o que eu falo aqui para você. Numa feira de artesanato, uma pessoa constrói formas geométricas de aviões, bicicletas, carros e outros engenhos com arame inextensível. Em certo momento, ele construiu uma forma, eu fico na dúvida, mas eu vou chutar que é forma, sim, eu pareço um analfabeto aqui, mas tá bom, estou passando vergonha de novo, uma forma tendo como eixo de apoio outro arame retilíneo e rígido, cuja aparência é mostrada na figura seguinte. Tá aí. Ao girar tal forma em torno do eixo, formou-se a imagem de um foguete. Muito mágico, não? Diz aí. Que pode ser pensado como sobreposição ou com composição por justaposição de diversos sólidos de revolução. E aí, tu lembra disso? Sólido de revolução não é aquele cara que fez a Revolução Francesa, é outra coisa. Essa revolução aqui, na matemática, está indicando rotação. Olha o que ele fala.
Sabendo que na figura os pontos BCD e EF são colineares, AB é 4FG, BC é 3FG e EF é 2FG, crê em Deus Pai, professor. O que é isso? Calma, paz de Cristo, vai dar certo. E utilizando-se daquela forma de pensar o foguete, a decomposição deste, presta atenção, a decomposição deste do sentido da ponta para a cauda, é. Como é que funciona o sólido de revolução, cara? Funciona assim, ó. Tu vai fazer o espelhamento da tua figura em relação ao eixo. Vai ficar assim, ó. Credo. Mais um momento de vergonha. Ah, Senhor amado. Oh, Deus. Me permita não ser humilhado. Olha, já comecei mal. Calma, respira, Gabriel. Paz de Cristo, eu não vou xingar. Seria ótimo se tivesse um pi, mas não vai ter, eu juro. Eu vou me comportar. Os humilhados sendo exaltados não está acontecendo, gente. Deixa eu pegar aqui. Então a gente vai vir aqui e fazer assim. É que estava faltando assovio, esqueci desse detalhe. Se você for observar, está aqui, ó. Faz o espelhamento e liga os vértices correspondentes. Então a primeira figura que tu vai formar é essa aqui, ó. Ou seja, primeira figura, dá aquela torcicola assim, sabe? Boa, cuidado para não quebrar o pescoço, é perigoso. Já tive vários alunos que aconteceram isso. Terrível. Você vira o pescoço aqui, a primeira figura vai ser um cone. Cone. Anota isso. Detalhe, se é sólido de revolução, forma corpos redondos. Se é sólido de revolução, forma corpos redondos. Então, tá olhando essa letra A que está falando de pirâmide? Não, muito obrigado. Tá vendo aí essa, por exemplo, E, que está falando tronco de pirâmide? Não, muito obrigado. Tá vendo essa letra D, que está falando em pirâmide? Não, muito obrigado. Outra coisa que é fantástica da tua prova do Enem é essa capacidade de eliminar itens errados e você já otimiza absurdos a chance de acerto. Porque você já começa aí a convergir e a diminuir a tua amostra de itens, de alternativas para ser o bichão. Vamos lá. Aí você olha para as letras B e C e fala, vixe! Tá tudo aí, né? Cone, cilindro, tudo é corpo redondo. Mas olha que coisa linda. Como a gente já eliminou, porque só pode ser corpos redondos, como a gente eliminou um caminhão de informações, você está entre a C e a B, não vai ser um cilindro, vai ser um cone, então olha só. Letra C. Desencargo de consciência, né? Vamos ver se está tudo certo? A próxima figura aqui formada seria sim um cilindro, então certo. A próxima figurinha aqui, ó, presta atenção, dá um zoom bonitão aqui para mim. Tronco de cone. Então tá aqui, olha que coisa linda. Cone reto, ok? Cilindro, tronco de cone, certo? E aqui tinha esse cilindro equilátero, que olha que coisa linda, você nem precisava saber. Por quê? Porque você consegue eliminar um caminhão de opções, percebe? Mas por que ele vai ser um cilindro equilátero? Porque ele fala que é F é 2FG. Então, se eu falo que aqui é X, aqui vai ser 2X. Pessoal, provavelmente você não lembra disso, e está tudo bem, até porque para essa questão não precisava. Em um cilindro equilátero, de novo aquela torcicola boa. Em um cilindro equilátero, vamos fazer essa revisão juntos? O diâmetro é igual à altura. Volta na figura, que é exatamente o que acontece aí, né? 2x por 2x. Tranquilão? Pessoal, tudo certo? Tu tá ainda respirando? Eu fico preocupado, tá conseguindo acompanhar? Qualquer coisa tu me grita. Olha essa outra. Não, essa aqui é boa. Muito boa, inclusive. Deixa eu tomar mais uma água enquanto você vai lendo. Perdão. Olha só. Uma fábrica produz barras de chocolate no formato de um paralelepípedo e de cubos. O cubo é tipo aquele quadrado que foi promovido para o 3D. Então ele tem todos os lados iguais. Todos os lados iguais. Paralelepípedo e cubo com o mesmo volume. Beleza. Com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo medem 3, 18 e 4 centímetros de espessura. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida da aresta do chocolate, que tem o formato de um cubo, é igual a
Vamos lá. Perceba. O teu paralelepípedo, ele é alguma coisa assim, ó. As medidas são 3 por 18 por 4. E você tem aqui o teu cubo, que a gente não sabe. De novo, professor, não está igual. Está sim, a beleza está nos olhos de quem vê. Aqui é x, x e x. Time, vamos juntos? Tem o mesmo volume. Como é que eu calculo o volume de um prisma? Tu lembra? O volume de um prisma vai ser a área da base vezes a altura. O paralelepípedo, ele tem aqui a facilidade que qualquer face pode ser base, porque é tudo retangular. Então, olha só, eu vou falar que é esse monstrinho aqui, beleza? A área da base vai ser um retângulo. Vamos lá, o volume desse cara vai ser 3 vezes 18, vezes a altura, a distância entre as bases, vezes 4. E o volume do cubo vai ser aí a área da base, x vezes x, vezes a altura, x. Então, olha o que você vai achar. Se você manda aqui, perceba, esse monstrinho, esse cara vai ser x ao cubo. E olha só uma dica. Pô, no Enem tu não tem isso aqui, né? Tristeza, lágrimas, rancor. Mas tá bom, também tô assim. Então, a gente tem que ser o bichão. 3 vezes 18 vezes 4. Pô, professor, eu tenho maior dificuldade de fazer cálculo. Então, vamos à dica? Esse x ao cubo vai passar como raiz cúbica. Raiz cúbica... Presta atenção, olha para as suas alternativas, são todos números exatos. Pô, um ótimo sinal. Então olha o que eu vou fazer aqui. Se eu estou com a raiz cúbica e vai dar exato, eu vou ter que fragmentar essa minha conta em termos, em fatores com expoente 3. O 18, pera lá, o 18, olha que lindo, ele vai ser, aqui eu vou repetir o 3, o 18 ele vai ser 3 ao quadrado, vulgo 9, vezes 2. E o 4 vai ser 2 ao quadrado. Por que a gente faz isso? Olha só, você vai achar então que aqui você vai ter a raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 2 ao cubo. Já que você tem aí certo bloqueio com contas maiorzinhas, e você fica com medo de fazer isso, tá aí uma dica. O teu x aqui, o 3, ele consegue pagar esse pedágio, sai da raiz, o 2 também. O teu x aqui ele vai dar 6, portanto, letra B. De bossa? Tá conseguindo aí, jovem? Tá respirando? Tá de boa? Maravilha. Vamos juntos. Outra questãozinha que essa é uma tara do teu Enem, do teu PAS. Quando você pega aí as grandes paulistas também, meu Deus, como é um raciocínio muito cobrado. Por quê? Porque tem muita gente que, como um ranço lá de empuxo, odeia falar dessa questão. Só que matematicamente falando ela é super fácil. Olha só. Pessoal, vem comigo. Alguns objetos, durante sua fabricação, necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como mostra a figura. Bonitão aí o negócio. O que aconteceria com o nível de água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse de 2.400 deixa eu arrumar isso aqui, centímetros cúbicos. Olha só como é que funciona, um processo intuitivo. Como é que se comporta o nível da água com a inserção ou remoção de objetos? Pega a tua mãozinha, bacia, encheu de água, enfiou a mão, a bacia, o nível da água vai subir. Ou então pega outro exemplo, banheiro. Tu já passou por isso? Me conta. Tu calculou errado o quanto de água tu botaria na banheira. Encheu a bicha até a boca. Aí tu entra, é tristeza, né? Porque tu desloca o volume para cima e a água extravasa. Então, o comportamento... E aí, quando você sai da banheira, o nível desce. Então, funciona assim. Nesse processo, nessa dinâmica de inserir objetos, ou o nível sobe quando eu coloco um objeto, ou o nível desce quando eu tiro ele. O que acontece aqui? Olha que legal. Não importa o formato... Então, inclusive, vamos colocar um negócio meio linguido. Vamos colocar uma ameba aqui dentro. Como é que calcula o volume de uma ameba? Não tenho nem ideia. Pouco importa o formato desse objeto. Por quê? Olha a máxima que a gente vai surgir aqui. Pô, professor, mas como assim pouco importa o formato do objeto? Você vai ver que vai ser uma premissa, um princípio de conservação. O volume do objeto, ele vai ser igual ao volume deslocado. Certo?
O volume do objeto, me escuta, já que ele vai ser aqui o volume deslocado, o volume do objeto é 2.400. E qual é o plot twist? Me escuta, o volume deslocado, ele sempre vai respeitar o formato do meu pote. Eu lembro muito de... como é que é? Minha mãe é uma peça, tem uma cena muito boa. Devolve a tampa do meu pote. Tá bom, depois a gente fala sobre isso. Se você for observar aqui, o que a gente vai ter? Time, se o meu pote é um prisma, o volume que eu deslocar aqui também vai ser um prisma. Então o volume do meu volume deslocado, ele vai ser um volume de um prisma, presta atenção. Então vai ser a área da base vezes a altura, só que apenas a altura deslocada. Então vamos igualar esses dois raciocínios? Você vai ter então aqui, jovem, que 2.400 vai ser a área da base vezes a altura deslocada. Olha para a figura, a área da base vai ser esse monstrinho aqui, ó, 40 vezes 30. Então você vai ter que 2.400 vai ser 40 vezes 30 vezes a altura deslocada. Passa aí dividindo, a sua altura deslocada, ela vai dar 2.400, perceba, 4 vezes 3, 12, 12 com 2 zeros, 1.200. Corta esses zeros, a altura deslocada vai ser 2. Vamos interpretar? O que aconteceria? Primeiro, o nível subiria. Todas as alternativas levantam isso. Então, maravilha, todos estão no jogo. Vai subir aqui 2 centímetros. Olha aí para as suas alternativas. Naturalmente, vai ser a nossa fabulosa, incrível e sensacional letra C. O nível subiria 2 centímetros, fazendo a água ficar a 22 centímetros de altura, né? Convenhamos. 25, eu tenho 5 livres, então eu tenho 20 aqui, né? Cheio. 20 com 2, 22, continua sendo a nossa letra C. Tranquilo? De boaça? Tranquilão? Vamos lá. Olha só o que a gente vai ter. Pessoal, essa também é fantástica. Meu Deus, a gente está fritando, estou muito feliz. Separei um caminhão de questões, gente, para a gente fritar aqui juntinhos. Um arquiteto está fazendo um projeto de iluminação de ambiente e necessita saber a altura que deverá instalar a luminária ilustrada na figura. Sabendo-se que a luminária deverá iluminar uma área circular de 28,26 metros quadrados e considerando π igual a 3,14, a altura H será igual a... Me ajuda? A área é circular, então a área vai ser πr ao quadrado. Isso vai ser 28,26. Então você vai ter aqui 3,14 r ao quadrado, vai ser 28,26, vem comigo. Você vai ter que r ao quadrado, vai ser 28,26, dividido por 3,14. Olha só, dica, me acompanha. Vai fazer essa divisão, né? Pô, decimal, tu tá aí chorando que eu tô ligado. O que você vai pensar? Não é vezes 10, porque se fosse vezes 10 seria 31,4. Então aqui você vai, no processo de tentar fazer a divisão, você vai tentar inferior a 10. Vamos fazer o 9? Se você faz 9 vezes 3,14, vai dar o 28,26. O que é interessante, porque vai fazer com que essa divisão seja 9. Então o teu r ao quadrado, ele vai dar 9. Então o seu raio, ele vai dar... o teu raio, ele vai dar 3. Belezinha? Olha só, aqui o teu raio, jovem, ele vale 3, a tua altura está aqui, a tua geratriz, vale 5. Vamos desenhar esse triângulo aqui à parte. Tu que é o bichão da trigonometria, que triângulo é esse? 3, H e 5, sabe, né? Se você não sabe, sem problemas também. Você vai vir aqui fazer o Pitágoras. 5 ao quadrado é H ao quadrado mais 3 ao quadrado, animal, mais 3 ao quadrado, você vai achar 25 menos 9 é igual a h ao quadrado vai ser 16, voilà, a tua altura vai dar 4 metros. Letra B. Tranquilão? Processo bem simples, bem direto aí para você ser feliz. Tranquilo?
Pessoal, outras coisas que a gente poderia trabalhar aqui, né? Se a geratriz vale 5 e ela é hipotenusa, a minha altura tinha que ser menor, né? Então, outra coisinha para você visualizar. Você vai ver que se você assumisse isso, você ficaria só entre as letras A e B. Então, é interessante porque você tem várias estratégias que são acessórios que vão te ajudar nesse processo de reduzir as alternativas e otimizar a tua taxa de acerto. Tranquilão? Vamos lá, time. Vem comigo. Lembra que eu falei de visualização espacial? E aqui é para você que fez aí pacto falando, não vou estudar matemática. E aí, velho, você acaba primeiro, né? Depois nem isso não vale. 45 questões é questão a perder de vista. E não vale também porque tem muita questão fácil. Eu espero que eu tenha conseguido aí despertar em você essa percepção hoje. Pô, tem muita questãozinha que você dá conta, não tenho dúvidas. Olha para essa. Um sinalizador de trânsito tem o formato de um cone circular reto. O sinalizador precisa ser revestido externamente com adesivo fluorescente, desde sua base do cone, até metade da sua altura, para sinalização noturna. O responsável pela colocação do adesivo precisa fazer o corte do material de maneira que a forma do adesivo corresponda exatamente à parte da superfície lateral a ser revestida. Qual deverá ser a forma do adesivo? Vamos lá. Ele vai revestir a superfície lateral de um cone. Aí você vem aqui e fala, eu sou o bichão da planificação. Planificação de um cone é o chapéu de festa infantil, jovem. Então vai ser alguma coisa assim, ó. Só que olha só o que você tem que observar. Cara, ele não vai revestir o cone inteiro, né? Vai ser só a metadinha. Então ele vai tirar o topo. Ele vai tirar o topo. Miserável. É isso aqui, ó. Ou seja, sim, só isso. Letra E. Viu? Tem muita questãozinha que você dá conta. Não perca aqui a confiança, não tenha nenhum tipo de trauma. Vai dar bom. Confia que vai dar bom. Então, olha só. Nossa última questãozinha, para a gente fechar com chave de ouro, um último raciocínio que ele é muito difundido, que vai ser aqui o nosso processo de proporção, que é um dos tópicos mais cobrados, razão e proporção, semelhança, que tem várias ramificações, e aqui no universo da geometria espacial também acontece, que aqui foi desenvolvido pelo princípio de Cavalieri e a ideia de sólidos semelhantes, está tudo aí na mesma caixinha de conteúdo. O recipiente cônico, utilizado em experiências de química, deve ter duas marcas horizontais circulares. Time, uma situada a 1 cm do vértice, marcando um certo volume V, e outra marcando o dobro deste volume, situada a H centímetros do vértice. Nessas condições, a distância H em centímetros é igual a... Pessoal, semelhança de triângulos. Hzão sobre Hzinho, ladão sobre ladinho, proporção, lógica. Me ajuda. Aqui ele está relacionando volume e altura. Então vamos fazer uma proporção com isso. Olha só, você vai ter aqui então, você tem esse cone maior, e o conezinho menor. A altura por altura vai ficar do maior Hzão sobre 1, a altura do maior pela altura do menor, volumes. O volume do maior ele foi categórico, é o dobro do volume, então eu vou falar que é 2Vzinho. E o volume do menor é o próprio Vzinho. Tá aí. Só que o que acontece? Diante desse cenário, você está relacionando aqui processos, parâmetros que têm dimensões diferentes. Um é tridimensional o volume e a altura é unidimensional. Então você vai fazer o papel de justiceiro aqui, você vai ter que equilibrar esse processo. Então aqui, olha só, já que o da direita é cúbico, eu vou levar esse cara ao cubo. Ah, e se fosse a área e a altura? Pô, a área era 2D, então eu levaria o outro lado ao quadrado. Você vai ver que nessa lógica de sólidos semelhantes, bater o olho na figura, cone maior e cone menor, vai flertar com essa proporção. Então tá aqui, eu vou levar ao cubo. Olha que coisa incrível. Tu vai vir aqui, jovem, muito recorrente nessas questões, você vai cancelar muita coisa. O V dança. H sobre 1 é H. Então você vai ter que H ao cubo é igual a 2
passa operação inversa, vai dar raiz cúbica de 2, fazendo com que seja aqui letra A. Belezinha? Time, era basicamente isso que eu tinha designado aqui para hoje. Espero aí que você tenha muita tranquilidade, você está preparado, vai dar certo, você vai fazer uma ótima prova. Muito cuidado com o tempo. Lembra, faz a tua prova, não é uma hora de massagear seu ego. Então, viu que a questão vai ser muito trabalhosa? Passa para a próxima, para você não ter um gargalo de tempo e deixar um caminhão de questões fáceis sem responder, certo? No mais, uma ótima prova, sucesso, qualquer coisa me chama. Beijão, tchau, tchau, pessoal. Fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau.